Olá, seja muito bem-vindo ao ComuniQuest, o nosso podcast de comunicação e autoconhecimento. Exatamente, estamos iniciando um novo projeto e esse é o nosso mais fresquinho, um novo episódio, começando agora. E a questão de hoje é, Rogério... Comunicação assertiva, a importância de você... a gente vai trabalhar nesse podcast hoje a desmistificação dessa palavra, o que de fato é ser assertivo para que você tenha uma comunicação que as pessoas de fato compreendam aquilo que você está trabalhando. Mas a gente vai discutir bastante sobre esse assunto nesse episódio, né, Anne? Com certeza. A comunicação assertiva entre pais, filhos, né, no ambiente de trabalho. Vamos ampliar esse tema aí sobre assertividade. Mas vamos começar antes nos apresentando, Rogério? Olha, mas antes de se apresentar de fato, quero mostrar aqui, né, todo esse trabalho que foi criado pela Anne, né, para que a gente pudesse, de fato, trazer alguns conteúdos de relevância para esse mundo de transformações. E a comunicação passa por muitas transformações. E como é que a gente pode ser assertivo em meio a essas transformações que acontecem de forma acelerada? E muita gente não consegue acompanhar tudo isso. Será que é possível ser assertivo em meio a tantas mudanças nessa rotina? Ainda mais com um turbilhão de informações que a gente recebe todos os dias. É verdade. A nossa cabeça parece que está cada vez mais acelerada. Como ser assertivo num ambiente desse? Inclusive, não só ser assertivo, mas ser mais seletivo. Será que a gente consegue ser seletivo diante de tudo que acontece? A gente vai tratar bastante sobre esse assunto e como a gente pode errar menos quando a gente consegue entender o processo da assertividade em nossa comunicação. Mas vai lá, quem é a Anne? Conta aqui para as pessoas que estão acompanhando. Então, canta aqui, ó. Então, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Anne Becalzo Spinelli, casada com esse maravilhoso que vai se apresentar daqui a pouco. Sou jornalista, 14 anos de experiência em emissoras de televisão em diversas regiões do Brasil, como repórter e apresentadora. E hoje a gente atua como mentorias para auxiliar você a se comunicar melhor, ter uma postura adequada, uma narrativa adequada. E você, Rogério? Fala aí, quem é o Rogério? Eu sou o Rogério Spinelli, também jornalista, trabalhei por mais de 25 anos em rádio e televisão e a gente vem aprendendo todos os dias a se comunicar de forma cada vez melhor. Entretanto, passei por vários processos de busca pelo autoconhecimento e hoje sou mentor nessa área de comunicação. Também ajudo as pessoas a trabalhar um pouco o processo de gestão diante da fala para que elas consigam se tornarem melhores apresentadores e também serem mais assertivos no seu processo comunicativo. Então, a gente vem ajudando e construindo através de mentorias ajustes para que as pessoas consigam ser, de fato, melhores naquilo que elas se propõem a fazer através de uma comunicação. Vamos para o nosso tema de hoje? Bora lá. Comunicação assertiva. Muita gente fala muito essa palavra assertividade. A gente foi buscar aqui no dicionário primeiro. O que significa isso? Assertividade é um substantivo que expressa qualidade do que é assertivo, afirmativo ou positivo. E lá no Manual de Psicologia Clínica, olha só o que traz. Capacidade de expressar seus pensamentos, sentimentos e necessidades de maneira aberta, direta, apropriada e respeitando, olha só, os direitos uns dos outros. Isso é ser assertivo, segundo o manual que eu trouxe aqui e também o dicionário. Mas na prática, Rogério, a assertividade é um pouco mais complexo de se cumprir, não é? Mas quem sabe a gente pode simplificar isso, né? Pode ser. Vamos lá. Que você pode trazer uma informação com mais clareza e obter o resultado que se espera. Então, comunicação assertiva é você ser mais objetivo muitas vezes, trazer realmente elementos que façam com que a outra pessoa compreenda aquilo que você espera, o resultado dessa comunicação aconteça da maneira como você espera. Então, é necessário ter clareza na sua informação. E como é que a gente vai trazer clareza na informação? E a gente vai debater justamente isso dentro desse episódio do podcast de hoje, para que as pessoas elas simplifiquem um pouco mais o seu processo comunicativo diante de situações complexas às vezes. Tá? Rogério, quais as implicações de não ser assertivo? Vamos começar aqui... Vamos deixar o Rogério aqui, não de saia justa, porque ele não usa saia, né, Rogério? Eu sou escocês, né? Mas quem sabe, o escocês aí se eu fosse, né? Vamos começar no relacionamento de casais, assertividade. E eu vou perguntar para você, você sempre bronca agora aqui, você sempre se comunica de forma assertiva comigo?
Agora há pouco mesmo no início, a gente já estava procurando haver um entendimento aqui. Porque o que acontece às vezes na comunicação? Somos pessoas diferentes, né? Vivemos ou crescemos em contextos diferentes da nossa vida. As experiências que nós construímos ao longo do nosso desenvolvimento como pessoas foi completamente diferente. Então, como é que eu vou ser assertivo o tempo todo com você que tem uma visão diferente da minha relacionada a determinadas situações? É um desafio que todos nós precisamos entender que ele deve ser encarado de forma séria, serena, com inteligência, adquirindo sabedoria, para que você possa diminuir os conflitos dentro dessa relação. Então, tem pessoas dentro de um relacionamento conjugal, né? Tem aquela frase assim, não foi bem isso que eu quis dizer. Essa frase, às vezes, deixa as pessoas meio confusas, né? Como assim não foi bem isso que você quis dizer? Então, de fato, o que você quis dizer? E ali pode começar a discussão. Mas, às vezes, a pessoa fala algo, mas a expressão está dizendo outra. Também tem Você isso. Tem que ser congruente entre fala e o seu modo de se expressar, nas expressões faciais, por exemplo. E talvez por isso a pessoa pergunte, tem certeza que é isso que você quer me dizer? Mas essa tua cara está fechada, por que você está me falando isso dessa forma? E é algo que, por exemplo, por isso que quando a gente fala aqui desse podcast, Comunicação e Autoconhecimento, é o seu entendimento sobre a maneira como você fala. Qual o resultado dessa fala, né, ou a interpretação disso que você está trazendo para outra pessoa. Por isso que pode se diminuir muitas brigas e discussões quando você consegue, primeiramente, compreender a maneira como você tem levado essa informação e a maneira como a outra pessoa compreende a informação que ela está recebendo, para que não haja esses ruídos, para que não haja essas interferências. Né? Então, quando você, por exemplo, você está ali... quantos aqui, acho que estão acompanhando o podcast hoje, ainda ouvem rádio? Eu não sei se todos ouvem rádio aqui, você que está acompanhando. Mas quando você está mudando, por exemplo, antigamente, você está mudando a frequência do rádio, faz aquele chiadinho. Né? Hoje não faz porque é tudo digital, né? Você nem percebe isso, né? A frequência do rádio. Mas o que são essas interferências quando sobrepõe uma frequência de rádio sobre a outra? Existem certas interferências, podem haver ruídos nesse processo. E quando acontece isso, a compreensão da outra pessoa é completamente diferente. Aquela fala, aquela comunicação pode ter sido distorcida. E essa interferência provoca discussões. Então, como você pode, de fato, ser mais assertivo? À medida que você vai conhecendo aquela pessoa, você vai entendendo um pouco mais sobre a linguagem dela, sobre como ela se expressa, e você também vai se conhecendo. Então, se aquela pessoa ela é mais sensível, ou se aquela pessoa, por exemplo, ela é mais acelerada, ou ela muitas vezes ela não deixa nem você falar, o que você pode falar com aquela pessoa para que ela se sinta à vontade e compreenda de fato aquilo que você está querendo dela. Então, dentro de um relacionamento conjugal, por exemplo, é necessário você compreender como é que essa pessoa age no dia a dia, né? Como é que ela se sente diante daquela conversa? Aquela conversa vai incomodar? Aquela conversa é uma conversa mais leve? Em que momento você pode preparar o estado emocional daquela pessoa para poder conversar com ela? Você está olhando nos olhos dela para poder entender exatamente o que ela espera de você? Porque às vezes a pessoa, hoje, ainda mais nesse mundo digital, está todo mundo com o celular na mão, com o iPhone, está olhando aqui, não, pode falar que eu estou te ouvindo. Pode falar que eu estou te ouvindo. Não acontece isso normalmente? Não, vai falando aí que eu estou te ouvindo. Está ouvindo nada. Tem pessoas que conseguem ouvir. Mas não 100%. Mas não 100%. E aí perde, algum ponto da conversa se perde. Vem um erro. E aí comete o erro. Vamos mais a fundo. Comunicação com os filhos. Esses dias eu vi um pai dizendo que tem 6 filhos, hoje eles já são adultos, e para todos eles, ele adotou a mesma linguagem. Hoje, adulto, vendo os filhos, que são completamente diferentes um do outro, suas personalidades, ele comunicou da seguinte maneira: eu acho que eu deveria ter adotado uma linguagem diferente, talvez para cada um. Certo. Quem sabe eu tivesse sido um pai com menos erros. Perfeito. É nessa linha mesmo? Sim. É exatamente o que pode acontecer dentro de qualquer relacionamento. Quando a gente trata de pessoas, a gente vai entender que cada pessoa, segundo os estudos, por exemplo, do William Moulton Marston, né? Ele fala bastante sobre essa questão dos comportamentos, né? Que são estudos ali que vêm de Freud, vêm de
Perfil comportamental, né? Isso. Sobre os perfis comportamentais, né? Uma pessoa, muitas vezes, ela tem um perfil um pouco mais ágil, rápido, pensa rápido, age rápido, né? Aquele gestor rápido, executor. Então, ele faz tudo muito rápido, ele decide muito rápido, ele assimila as informações muito rápido. Então, não adianta você ficar com muita enrolação perto de pessoas assim. Tem que ser direto. Você tem que ser um pouco mais direto. São aqueles executores, né? Então, você tem que ter uma linguagem mais assim com essa pessoa. Você vai perceber que ela vai compreender rapidamente a tua linha de raciocínio e já vai executar aquela informação. Né? Ela vai assimilar muito rápido. Agora tem aquelas pessoas que precisam pensar um pouco mais sobre aquilo que você está dizendo, procurar entender. Ela precisa de mais elementos para poder compreender o que de fato você está querendo passar para ela. Tem aquelas pessoas que precisam de mais detalhes das informações. Né? Elas são muito meticulosas no processo de construção das coisas. Então você tem que trazer todos os detalhes. Tem até uma brincadeira, não sei quem que lembra aqui da Praça é Nossa, né? Quando tinha aquele personagem, acho que era a velhinha surda, que ela falava assim: eu gosto das coisas, não é velha surda, mas eu gosto das coisas muito bem explicadinhas, nos seus mínimos detalhes. São pessoas assim, elas precisam dos seus mínimos detalhes para poder compreender de fato o que se espera dela. Né? E tem aquelas pessoas que são mais conversadoras, falantes de verdade. Né? Gesticulam o tempo todo. Assim como o Rogério. São fluentes na comunicação. Elas conversam sobre tudo. Elas chegam no ambiente e elas tomam conta do ambiente. Elas criam. Influenciadoras elas mesmo. São muito influenciadoras, né? Na maneira delas se comunicarem. Então, assim, quando você compreende a linguagem, então não adianta você levar o mesmo processo de comunicação para 2 filhos, e nesse caso ele tinha 6, né? 6. Achando que todos vão ter o mesmo resultado. Quando o William Moulton Marston foi convidado pelo exército americano para poder fazer essa pesquisa com os soldados americanos, era justamente porque eles falavam: por que nós damos os mesmos estímulos e temos resultados diferentes dos soldados? Porque o processo de comunicação e de entendimento que essas pessoas tinham eram diferentes. Então, esse estímulo que era dado a eles não conseguia ter o mesmo resultado sobre todos. Então, quando eles compreenderam isso, foram a fundo nesses ensinamentos, Carl Jung, eu estava lembrando agora, é o Carl Jung, né? Então, quando você foi a fundo nesses estudos, quando o Moulton fez o processo de entendimento da linguagem, da comunicação, porque, veja, todos nós temos todos esses perfis comportamentais, só que um deles sempre se sobressai. Né? Sempre nós temos aquela... Eu, por exemplo, sou um cara influente. A influência é maior do que o executor, né? Eu sou um cara mais planejador, eu tenho que pensar um pouco mais para tomar algumas decisões. Eu ocupo um papel de executor? Ocupo um papel de executor. Mas hoje eu entendi a importância de ser mais executor do que só planejador. Então, por isso que o processo do autoconhecimento, quando você entende, e você leva isso para a comunicação, no entendimento, por exemplo, na educação dos filhos, você vai conseguir extrair muito mais valor dessa criança no desenvolvimento dela, porque você entendeu qual é a linguagem que ela recebe e como é que ela vai dar o resultado. Porque tem pais que dizem assim, será que eu preciso desenhar para você entender? Talvez precise. Talvez precise. E eu ia chegar nesse ponto, Rogério, porque a assertividade na fala dos pais não influencia só no cognitivo, perfeito, mas no emocional da criança. Isso vai gerar muito. E aí as consequências vêm no futuro, já na adolescência. Sem dúvida. E se perpetua para a fase adulta, e as pessoas muitas vezes perdem, inclusive, grandes oportunidades na vida porque não tiveram a assertividade lá atrás dos pais e feriu o emocional dessa pessoa. Porque não basta você dizer assim, eu sempre fui assim, a minha comunicação sempre foi dessa maneira. Você pode ajustar. Então, quando a gente fala de assertividade, né, é você entender onde você vem errando e como você pode se melhorar. Como você pode aperfeiçoar, então, a sua linguagem? Tem que entrar no efeito Gabriela, né? Não, Nasci de forma alguma. assim, cresci assim, vou morrer assim. Inclusive isso a gente vai tratar no próximo episódio aí do nosso podcast. A gente vai falar um pouco mais sobre esse processo, né, de introspecção interna para a gente poder entender. Mais importante é que, assim, quando a gente fala da assertividade, quando você não consegue entender o processo das interferências que eu estava falando lá atrás, por exemplo, você tem... A comunicação é o fato de você informar algo. Tá, mas quando você informa algo, o que você espera dessa informação? Qual o resultado dessa informação? Para isso acontecer de fato correto,
o receptor dessa mensagem, ele precisa entender qual é o código que você está utilizando dessa informação. Aí quando a gente fala de código, né, a gente muitas vezes pode se perguntar assim, por exemplo, o código Morse. Esses dias, como é que é o nome do filme? Eu já esqueci o nome do filme que a gente assistiu aqui. Né, que eu queria trazer aqui, daquele comandante que foi convidado pela Marinha Americana para poder subir um submarino, né, com uma... Fúria em Alto Mar. Fúria em Alto Mar. Fúria em Alto Mar. Muito legal. E qual que era a técnica que a Marinha utilizava até alguns anos atrás? Hoje foi aperfeiçoado esse sistema de comunicação. Mas até acho que na década de 90, basicamente ainda, era-se utilizado muito ainda o código Morse. E esse navio, por exemplo, que já estava atualizado, já estava num recurso de tecnologia bem avançada, já não utilizava mais o código Morse. E o que aconteceu? Como todo o sistema foi desligado, eles não podiam entrar, o sistema estava totalmente desligado, eles não tinham acesso ao satélite mais, alguém teve que saber utilizar o código Morse. Só que quando você entra com o código Morse, nem todos compreendiam o processo de comunicação, quais eram as informações que estavam sendo passadas ali. E o entendimento errado dessa informação poderia gerar uma bomba nuclear e acabar com tudo ali mesmo. Gerar uma guerra, uma terceira guerra mundial. Então, e a gente leva isso para a nossa vida. E eles tiveram que trazer alguém que conhecia ainda esse código para decodificar as informações e passar a informação correta no tempo certo. Então, você vê a importância de você entender qual é o código que a outra pessoa tem para que você consiga ser assertivo com ela e fazer com que ela se sinta bem em receber aquela informação, para que ela te gere o resultado correto e tudo possa se tornar de uma forma muito mais tranquila e você obter aquele resultado. Então, você sabe que isso é uma falha dentro das empresas. Também. O gestor, às vezes, quer tratar todos os funcionários de uma mesma maneira, só que um é mais comunicativo, outro é mais introspectivo. Você citou ali os perfis comportamentais. Sim. Ele precisa aprender a linguagem de cada um que ele vai adotar para que a produtividade da empresa não sofra prejuízos, não é mesmo? E às vezes, assim, em linguagem oral, linguagem escrita, você mandou um e-mail, mas às vezes falta um ponto, uma vírgula, a interpretação da pessoa vai ser errada. Exato. E ali pode haver prejuízo. Quando você... E aí que está a questão, né? A questão da escrita, né? Que você tem que ter a preocupação correta de você escrever da maneira correta. Qual o padrão da norma? A norma padrão que deve ser utilizada dentro de uma comunicação interna da empresa. É claro que esse é um tema, pessoal, que dentro do podcast a gente vai aprofundar. Inclusive, nós vamos trazer especialistas aqui, gestores de empresas, pessoas que estão ligadas a esses setores, para trazerem para nós mais conteúdos a respeito dessa informação. Mas já cabe aqui um detalhe importante que se você é contratado por uma empresa e você vai trabalhar com a parte escrita e hoje com a função, por exemplo, o uso, a utilização do WhatsApp e a utilização do e-mail, você pode ver que as pessoas escrevem de forma simplificada, abreviada, e isso pode interferir no processo de interpretação do outro que está recebendo essa informação e pode gerar uma confusão, né? Aumentar ali um clima de confusão dentro da empresa, às vezes mandar um produto errado para o cliente, isso pode gerar uma complicação para ele. Né? Na área de produção, por exemplo, a pessoa pode entender que era para colocar uma quantidade de material e coloca uma quantidade menor, isso pode implicar uma produtividade errada desse produto. E isso tudo vai gerar o quê? Conflitos. Quando você não é assertivo e não entende qual é a linguagem que você está adotando naquele momento, para que você de fato seja assertivo no processo daquilo que você espera que aconteça. Então, para isso, é necessário você ter as peças-chave dentro desses setores. As pessoas que sabem de fato escrever e como colocar essa informação da maneira correta, aquilo que se espera dele. Né? Então, quando o gestor, por exemplo, o estratégico, né, o tático, o operacional, eles têm que alinhar essa comunicação interna para que lá na frente o resultado seja aquilo que se espera da empresa, na verdade. Porque informações mal expressadas, mal interpretadas, desgastam o capital humano, Sim. Que são as pessoas. Olha o que diz essa pesquisa aqui, é um estudo de benchmarking do PMI, falou que 89% das habilidades que se esperam dentro de uma empresa é a liderança. Sim. E na segunda colocação, logo em seguida, vem a comunicação. Então,
Olha só a importância da comunicação dentro do ambiente empresarial. E dentro desse ponto que você está trazendo, vai faltar o quê muitas vezes? Quando você compreende de forma errada o que você não dá tempo para o outro falar, para se expressar. É você parar para ouvir, que tem ali dentro da escutativa que a gente não comentou aqui ainda, mas é um ponto que as pessoas muitas vezes não levam a sério. Né? O que é de fato escutativa? Como é que você desenvolve essa habilidade para poder ouvir o outro? Que é o que mais falta hoje. Né? Uma habilidade de ouro. A pessoa precisa aprender a fazer a pergunta. Né? Se as pessoas não sabem fazer a pergunta correta, né? Eu já entendi. Não, tá tudo certo, já entendi. Não deixa a pessoa concluir e às vezes até tenta concluir a frase do outro. E dá uma especificidade sobre aquela informação, trazer um conteúdo a mais ali para que agora eu quero que você repita para mim. Você compreendeu completamente? Porque se não houver esse tempo, as pessoas cometem os erros. É treinar, né, essa percepção. E você só vai saber a hora certa de falar dentro da tua empresa ou do teu ambiente familiar a hora que você souber escutar. E tem que saber escutar. Só que essa é uma habilidade que leva tempo. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai lá para o perfil comportamental, a pessoa que está acostumada a só falar, ela quase não ouve. Ela tem dificuldade de ouvir, porque ela quer falar. Ela fala. Né? Tem até exercícios que a gente leva para dentro das empresas de comunicação para as pessoas terem a percepção de onde nítido, elas estão errando dentro do ambiente, que às vezes ela não tem essa percepção. Você pega uma pessoa muito falante, muito comunicadora e coloca num ponto ali dentro do exercício que ela vai ser proibida de abrir a boca naquele momento. Imagina a angústia. Ela fica angustiada. Ela fica angustiada porque ela quer falar. E ela não consegue ouvir. Então, é uma habilidade que a gente tem que treinar, não é isso? Sim. E um dos pontos positivos de você treinar essa habilidade, primeiramente, é você entender de fato o que se espera de você. O segundo ponto é você resolver mais rapidamente os problemas que podem acontecer. Ou ou encontrar as soluções. Quando você consegue ouvir da maneira correta, se existe uma confusão interna dentro da equipe, quando você entende isso, você consegue resolver mais rápido aquele problema que se espera e diminuir os conflitos também. Então, 3 benefícios fantásticos que você pode já adquirir quando você consegue desenvolver a habilidade de aprender a ouvir com atenção aquilo que se espera de você. Exatamente. E não tenha medo de perguntar. As pessoas têm medo de perguntar. Né? Só porque muitas vezes, o que acontece, né? Quando a gente fala do perfil? Tem gestor que é aquele cara assim que manda e ele não quer falar 2 vezes. E ele já tem, né, aquela cara carrancuda, muitas vezes, que passa uma expressão de agressividade. Exato. E a pessoa... Que pode ser confundida com agressividade. Pode ser confundida, muitas vezes, exatamente. E aí o colaborador, às vezes, não quer perguntar porque, poxa, ele vai me dar um ralho, né? Se eu perguntar... Essa palavra eu não ouvi faz tempo, ralho. Olha, eu peguei bastante em Florianópolis, essa palavra aí. Lá dos manezinhos. Dos manezinhos aí. Os amigos aí, sempre de Floripa. E quando você sabe ouvir, você também evita entrar em conflitos. Perfeito. Em discussões. Primeiro você busca entender. E às vezes ficar quieto é a melhor comunicação que você pode dar. O silêncio é muito bom. O silêncio pode ser restaurador. O silêncio pode ser restaurador. E também entender que a gente tem controle sobre as nossas ações, os nossos pensamentos e não sobre a ação do outro. Só que este é tema do nosso próximo episódio aqui do ComuniQuest, não é isso? É isso mesmo. E para você que está acompanhando o nosso podcast, ou também pelas nossas redes sociais. Pelo YouTube. Pelo YouTube. Deixa teu comentário. Quem sabe ali teu comentário... A dúvida que você tem, dúvida pode ser o próximo tema do nosso ComuniQuest. Tá certo, é então. Isso? Vamos encerrar, né? Vamos! Porque é o seguinte, aqui nós estamos num estúdio fantástico da Obra Prima, né? A gente quer agradecer também as pessoas que estão participando direto ou indiretamente, que nos ajudam, que nos auxiliam. E nós estamos desenvolvendo esse projeto aqui, que era um sonho já a ser realizado há algum tempo. Estava engavetado, né, Anny? Estava engavetado. Mas porque nós somos provocados. E eu fui muito provocado por alguns amigos que a gente fez aqui nessa jornada. Seria do The Masters? O pessoal do The Masters, né? Mas tem 2 figuras fantásticas tem ali, mais. né? O José Nascimento, nosso professor Alexandre Conte, que está acompanhando aqui daqui a pouquinho. Né? No próximo episódio a gente vai trazê-lo para trazer alguns conteúdos importantes a respeito da comunicação, relacionamento também e a questão do marketing. A gente vai trazer profissionais gabaritados aqui nesse programa para a gente poder enriquecer de informação as pessoas que nos acompanham. E esse é o nosso objetivo principal,
auxiliar, servir, contribuir para o seu crescimento na sua carreira, nos seus relacionamentos pessoais. Muito bem, no episódio de hoje falamos sobre comunicação assertiva, como ser assertivo de fato em casa, né, num ambiente familiar e num ambiente corporativo. Nosso próximo episódio você não pode perder, então já se inscreve, deixa seu comentário, curte aqui, encaminha para mais pessoas, porque a gente depende disso também, né, para evoluir com o nosso podcast, trazendo nossos convidados, para trazer cada vez mais conteúdos específicos sobre comunicação Relevantes. E autoconhecimento. Então, até o próximo episódio. Valeu, Anne. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.